Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando e Divagando, como prometido lá no meu último vídeo aqui da quarta-feira, eu venho comentar com vocês Heartstopper da Alice Oseman. Nesse feriado de carnaval eu aproveitei para finalmente ler os 4 volumes dessa HQ, então vocês têm ideia, né? Eu devorei o que tinha aqui. É uma HQ relativamente rápida de se ler, mas mesmo assim eu até fiquei relativamente impressionado com o fato de ter lido os 4 volumes. Enfim, de qualquer forma, antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então, sem muita enrolação, partiu falar sobre Heartstopper da Alice Oseman, essa HQ, muito conforto, mas também muito doce, como eu falei lá no finzinho do vídeo passado. Essa aqui é uma daquelas histórias que dispensa a apresentação porque ela está presente no imaginário popular já há algum tempo, principalmente da cultura pop no geral. Isso aqui em algum momento chegou aos ouvidos de alguém e hoje é um grande sucesso, é um grande fenômeno também, principalmente em relação à temática e também, claro, dos personagens e de como a própria Alice Oseman ela trabalha esse universo dela, né, com tantas histórias que fazem parte, que se passam ali, não exatamente no mesmo tempo, mas personagens das suas diversas histórias se encontram em diversos cenários, seja aqui em Heartstopper, seja lá em Rádio Silêncio, um em Solitário, Sem Amor e em outros lançamentos que estão para chegar aqui no Brasil. E Heartstopper é talvez o grande sucesso da Alice Oseman. E aqui nessa história nós vamos acompanhar dois personagens principais, que são Charlie Spring e o Nick Nelson. Os dois personagens, eles, como diz aqui na sinopse dessa HQ, não tem praticamente nada em comum. Basicamente eles só estudam na mesma escola, mas o Charlie Spring é um adolescente, está ali nos seus 15 anos, muito inseguro por conta que ele é um jovem gay, e a forma com que ele saiu do armário, né, termo utilizado aqui na HQ, foi uma experiência bastante, de certa forma, traumática na vida dele, porque não foi por escolha própria que ele resolveu se revelar para a sociedade em geral, porque alguém acabou descobrindo isso, acabou espalhando para a escola toda e ele acabou sofrendo bullying. Foi um período muito difícil na vida dele. Enquanto o Nick Nelson, ele é o típico garoto popular da escola, muito por conta, principalmente por ser um bom jogador de rugby dentro da escola dele. E ali, entre uma coisa e outra que acontece, de alguma forma o Nick acaba chamando o Charlie para fazer parte do time de rugby. Inicialmente até um pouco estranho isso, mas a gente vai entender por que o Nick decide chamar o Charlie para fazer parte do time, e aos poucos essa amizade vai se desenvolvendo entre eles dois, e é uma história sobre descoberta, uma história sobre o nascimento de um amor bastante puro e inocente dos dois lados. O Charlie, por conta desse trauma que ele tem, por conta do bullying que ele sofria por ser gay, bullying que ele sofria e sofre ainda, né? E o Nick, que acaba durante toda a história se descobrindo de verdade o que ele é. Nós vamos, assim, basicamente descobrir que o Nick aqui é um personagem bissexual, muito por conta do que ele começa a sentir pelo Charlie depois que a amizade deles começa a se desenvolver. Os dois personagens praticamente não se desgrudam mais a partir do momento em que o Charlie passa a fazer parte do time de rugby. Heartstopper é, de uma forma bastante simples, uma história sobre amizades e sobre amor. Como eu falei anteriormente lá no meu último vídeo e como eu quero falar aqui, essa foi o tipo da história que eu comecei a ler e eu fiquei vidrado nessa história do iniciozinho ao fim do último volume que eu li. Eu li o primeiro volume, depois parti pro segundo, eu li o terceiro, eu só parei a leitura do terceiro porque eu fui assistir The Last of Us no último domingo, e depois que eu terminei o episódio de The Last of Us eu voltei para terminar o terceiro volume. Na segunda-feira eu voltei pro quarto volume porque eu queria saber como é que essa história ia se desenvolver. E é basicamente isso, no iniciozinho pelo menos, né? Os dois primeiros volumes é isso, é uma história sobre amizade, sobre amor, sobre descobertas, e eu acho que isso que faz Heartstopper se tornar uma história tão marcante, porque ela é uma história muito real, sabe? É um argumento que muita gente usa para definir Heartstopper, porque é o tipo de história que você consegue perceber e entender a existência dela no mundo real, porque, mais uma vez, é coisa da própria forma da Alice Oseman ela definir e construir as próprias histórias, é colocar esses personagens, geralmente adolescentes, vivendo as suas vidas de adolescentes e passando por esses dramas, sejam os bons dramas que
de certa forma moldam o caráter desses personagens, moldam as personalidades deles para o crescimento pessoal de cada um deles, seja os dramas mais problemáticos, mas não problemático no sentido ruim, mas problemático assim, isso é real na nossa sociedade, isso é real na construção de tantas pessoas por aí que estão passando pelos mesmos problemas que personagens como Charlie e o Nick aqui de Heartstopper, personagens lá de Rádio Silêncio e todos os outros personagens. Por isso que as histórias da Alice Oseman tocam tantos leitores ao redor do mundo, porque muitos leitores se veem representados pelas histórias dela. E Heartstopper acaba se tornando mais uma dessa história e não à toa é talvez o maior sucesso da autora, porque é uma história absolutamente deliciosa de se ler. Você fica com vontade de conhecer mais os personagens, você fica sofrendo um pouquinho por conta do que o Charlie continua passando pela vida dele, e é um personagem que vai muito além do que apenas o bullying pelo fato dele ser gay, e isso acaba desenvolvendo e desencadeando vários outros problemas que a Alice Oseman vai desenvolvendo ao longo dos 4 volumes. O próprio Nick, que é esse personagem que até então ele achava gostar apenas de meninas e depois descobre que também gosta de meninos, só que ele não entende muito bem por que ele é assim, porque ele tá se sentindo dessa forma com o Charlie. É uma história muito real, muito palpável de você entender que isso existe na nossa realidade de fato. Os 2 primeiros volumes eles têm estruturas relativamente semelhantes, mas existe uma divisão clara, pelo menos na forma com que Alice Oseman trata essa história dos 2 primeiros volumes para o 3º volume e para o 4º. E os 2 primeiros é muito nesse processo dos 2 personagens começando a desenvolver o relacionamento deles, enfrentarem o medo de revelar esse relacionamento, abrir esse relacionamento para que todo mundo saiba, mas eles sabem que de uma forma ou outra eles vão ser julgados por aqueles que estão ao redor deles, que não fazem parte do círculo íntimo de cada um deles. E aí nós vamos pro 3º volume, que é um volume, eu acho que talvez seja o volume que a galera menos gosta em geral. Continua boa parte do desenvolvimento que vinha ali dos 2 primeiros volumes, mas é um volume relativamente parado, só que ele começa a introduzir um assunto que vem muito forte no 4º volume, que aí para mim é um ponto de virada muito forte, porque enquanto os 3 primeiros volumes são volumes de aquecer o coração, apesar de alguns momentos mais dramáticos e tal na história, no 4º volume a história ela pesa um pouco o clima, ela se torna mais séria em alguns assuntos que ela quer tratar, principalmente em relação a alguns transtornos mentais. Eu não vou dar detalhes aqui porque eu não quero dar spoiler do que acontece, mas é um volume com um tom muito mais sóbrio, porque é mais dramático, tem um peso maior, tem um peso emocional maior também no leitor. Eu senti muito mais o peso emocional no volume 4 do que nos outros volumes. Funciona muito bem nos 2 primeiros, mas a história precisa ir para algum lugar. Ela dá uma pausa, dá uma respirada ali no 3º volume e começa algo mais sério ali no 4º volume. E eu gostei muito de como funcionou essa dinâmica aqui em Heartstopper, porque fez essa história para mim se tornar ainda mais importante nos assuntos que ela quer tratar, seja homofobia, transfobia, transtornos mentais e todos os outros elementos que você pode imaginar que são tratados aqui em Heartstopper. Então é uma história que, como eu falei, eu gostei muito. Se eu fosse fazer um ranking aqui dos volumes que eu mais gostei, diria que são o volume 4, o volume 2, volume 1 e volume 3. Serve muito bem também para construir alguns outros personagens secundários, como o Tal, como a El, como o Aled, nem tanto. O Aled é um personagem muito importante, um dos meus personagens favoritos assim desse universo que tá lá em Rádio Silêncio. Coloca os seus personagens secundários em papéis importantes e com os próprios desenvolvimentos pessoais. Não tem todo o destaque que os protagonistas, mas ainda assim é uma história que desenvolve bem e dá valor aos seus personagens secundários. E, gente, eu também assisti a adaptação de Heartstopper. Então, é uma série curtinha até, né? São 8 episódios na Netflix, cada um tem entre 25 e 30 minutos, mais ou menos. E eu gostei, em geral, da adaptação em si. É uma adaptação muito fiel em relação à história que a gente vê aqui nos 2 primeiros volumes, principalmente. Ela adianta alguns acontecimentos, eu acho, do que tá ali no 3º volume, mas essencialmente a história é dos 2 primeiros volumes. Teve algumas poucas coisas que eu não gostei na adaptação de Heartstopper. Tem, por exemplo, o Aled, que ele é um dos protagonistas de Rádio Silêncio, e aqui no caso de Heartstopper ele é substituído por um outro personagem que é o Isaac, que eu acho que não tá, eu não lembro dele aqui na HQ, então é um personagem novo. Só que assim, não que o Aled seja esse personagem tão importante assim na HQ de Rádio Silêncio, mas é um personagem, eu acho, mais simpático do que eu vi o Isaac sendo aqui na adaptação para a TV, para Netflix.
É um personagem que basicamente não fala, tá lá só pra dar um sorrisinho de vez em quando e tal. Eu não gostei muito dessa substituição e de como ele funcionou dentro da dinâmica da série. Eu achei ele um pouco deslocado em relação aos amigos principais do Charlie ali. Os outros personagens praticamente todos estão lá. Tem algumas adições de algumas dinâmicas novas que eu também não curti. Eu não tenho problema em geral com adaptação, com algumas mudanças, desde que as mudanças façam algum sentido na história. Eu acho que na adaptação de Heartstopper, algumas das mudanças não fizeram muito sentido para mim, tendo em vista que a HQ ela tem conflitos e tal, que poderiam ser transpostos para a tela e essencialmente continuar a mesma história. Continua a mesma história? Continua. Mas alguma adição de personagens, como um possível interesse amoroso pro Nick, além de um outro que já existe, de uma menina no caso também, que não existe na HQ, que eu achei que ficou meio jogado, alguns conflitos e, como eu já falei, algumas coisas do terceiro volume são adiantadas pro finalzinho da primeira temporada de Heartstopper, que eu achei que também não tinha tanta necessidade assim disso acontecer. Eu acho que poderiam ter continuado a ordem de acontecimentos tranquilamente. Talvez assim, por medo da série acabar não sendo renovada, eles resolveram adiantar algumas coisas. Pode ser, talvez, mas eu acho que ficou um pouco estranho em relação ao que eu vi em geral. Eu gosto muito dos 6 primeiros episódios, muito não, eu gosto, eu acho ok os 6 primeiros episódios da série, e não gosto, e aí eu posso falar de verdade, eu não gosto dos 2 últimos episódios da primeira temporada, que vem aquele plot que eu já falei aqui no canal também, que eu odeio, que é o plot da falta de comunicação entre os personagens, que talvez exista um pouco aqui na HQ, existe, só que é aquilo, a autora ela sabe desenvolver bem, sabe segurar as pontas e as coisas que estão acontecendo para que aquilo não incomode em geral na história. Então as coisas são resolvidas de uma forma muito natural aqui em Heartstopper. E na série eu acho que isso não funciona. A falta de comunicação aliada a essas mudanças que não são tão essenciais, mas que fazem alguma diferença na experiência, acabaram me desconectando um pouco da série. E aí eu volto naquela coisa, quando os personagens não se comunicam e às vezes por alguma idiotice, às vezes porque vem do nada essa falta de comunicação, me desconecto da história e vira aquilo, né? Por favor, gente, conversa, só conversar. E os personagens não conversam, e isso acontece na série, e eu não curti tanto isso nos 2 últimos episódios. Talvez eu não tenha gostado tanto assim do Charlie da série, talvez eu não tenha curtido tanto a adaptação também por eu já estar com a leitura dos 4 volumes ainda muito fresca na minha mente, então essa base de comparação fica ainda mais evidente. Pode ser isso também, né? De qualquer forma, é uma adaptação que eu gostei, e assim, gente, não tenho o que falar dos 4 volumes da HQ, vale demais a pena, é uma HQ divertida, é uma HQ fofinha, que vai te abraçar, que vai mais uma vez colocar a Alice Oseman como essa autora tão habilidosa para contar histórias adolescentes, mas que conversa com tantos públicos, do adolescente ao adulto, todo mundo vai se encantar com os personagens, com as histórias que essa autora conta. E é isso, eu deixo a vocês a oportunidade de conhecer a Heartstopper, porque é uma história muito querida e se tornou uma das minhas favoritas, com certeza, desse ano. Já posso adiantar para vocês que o favorito, o volume 4, o volume 5 eu dou 5 estrelas, mas não favorito. Dei 4 estrelas e meia para o primeiro volume e 4 estrelas para o segundo volume. História é excelente, vão lá ler Heartstopper. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco também da minha experiência com Heartstopper, mesmo que vocês provavelmente já tenham lido ou já tenham visto outras várias opiniões aqui no YouTube, lá no TikTok, no Instagram, enfim, em vários lugares. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.